quero falar com vocês sobre o ativismo judicial. O ativismo judicial é quando o poder judiciário interpela e começa a avançar sobre outros poderes. Como que funciona a nossa democracia no Brasil? Temos o executivo, que executa o orçamento, que é eleito pela população em vários níveis, no nível federal pelo presidente da República, o chefe do poder executivo, o legislativo, que faz as leis e também aprova o orçamento que vai ser executado, e temos o judiciário, que tem que julgar e guardar a legitimidade dessas leis, a aplicação correta dessas leis. O ativismo judicial ocorre quando esse poder imagina-se que pode mandar nos outros, avança. Por exemplo, somente poderia ser invocado o poder judiciário de modo quando ele é provocado. Ele é um poder inerte, ele não age por si próprio, alguém tem que provocá-lo. E o ativismo judicial se corresponde quando ele faz algo que ninguém pediu, por exemplo. Ou ainda, como o STF fez ultimamente em relação ao censo desse ano e a renda básica cidadã a partir do ano que vem. O STF quis dizer como que o governo tem que gastar o seu orçamento, o poder executivo, querendo governar o país. Pois bem, os ministros do STF foram indicados políticos, estão lá no topo da carreira do judiciário e não do executivo. Não poderia o STF tomar decisões de governo, decisões políticas. Isso prejudica o que nós chamamos de sistema de peso e contrapesos. Apenas o poder pode mitigar o poder. E é por isso que é feita essa separação. A partir do momento que o judiciário imagina que ele é o competente, na verdade não é, para dizer como deve ser feito o orçamento, como deve ser gasto o orçamento, e depois julgar se foi gasto de modo correto ou não, está extrapolando, e aqui a palavra correta é essa, extrapolando as suas características e definições. O STF não pode governar o país. O STF está lá para ser o guardião da nossa Constituição. Não está lá para dizer no que o Bolsonaro deve ou não gastar dinheiro. Quem deve fazer isso são os cidadãos brasileiros através do voto. Bolsonaro, quando foi eleito, apresentou um plano de governo. Embora muitas pessoas não deem tanta importância, qualquer pessoa que se candidata tem que apresentar um plano de governo. Por isso é importante saber isso na hora de decidir o voto. E assim, daqui 4 anos após eleito, se não fez aquilo, não cumpriu, não gastou dinheiro como a população imaginava que deveria ser a melhor forma e é importante, ele não consegue de novo ser eleito. O STF, a partir do momento que quer definir e dizer como deve se governar, comete ativismo judicial. E isso é um dos grandes males da nação brasileira, porque, como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque a gente não tem a quem se socorrer. A partir do momento que o STF diz que o Bolsonaro tem que gastar, por exemplo, com censo, da onde que o Bolsonaro vai tirar esse dinheiro se os cortes no orçamento se deram por conta da pandemia? A gente já sabe aí a quantidade que a gente gastou só em auxílio emergencial foram mais de 300 bilhões de reais. Tinha que cortar de algum jeito. Então, optou-se o governo federal a passar o censo para o ano que vem. E o STF, extrapolando as suas funções, determinou que fosse feito já nesse ano. O STF, assim, também está querendo dizer que o Bolsonaro tem que criar dinheiro de algum lugar. Se não respeitar uma decisão judicial, pode ali na frente ser entendido que cometeu um crime de responsabilidade. Pode ali na frente ter que responder um processo de impeachment por isso. Assim, o STF não deveria determinar as diretrizes do governo federal. É um absurdo. Também é caso de ativismo judicial, e nós acompanhamos recentemente, a CPI que o STF determinou, forçou que o poder legislativo realizasse. Não poderia o STF determinar e mandar o que o poder legislativo tem que fazer. O ativismo judicial está se transformando num grande leviatã. O poder judiciário está imaginando que ela é maior e mais importante que os outros. E esquecendo os próprios ministros que eles não foram eleitos. Querendo ou não, dos deputados, senadores e o presidente da República têm a legitimidade para tratar dessas questões. Passaram pelo crivo das urnas, receberam o poder das urnas, ou em consequência, como diz a própria Constituição, todo o poder emana do povo, receberam do povo, balizando
o seu trabalho, ratificando que eles são os responsáveis. O brasileiro que quer uma democracia sólida precisa entender que precisamos ter instituições mais sólidas ainda. Não podem ser abalados conforme a direção dos ventos. Não pode agora o STF, que todo mundo sabe, não gostar da figura do presidente da República para querer mandar no seu governo. Não os cabe, não é o seu papel e eles minam, dificultam, enfraquecem a nossa democracia. Temos que exigir que o STF fique no seu cercado, faça aquilo que lhes compete e não queiram governar o Brasil ou mandar no Congresso Nacional. Então o vídeo de hoje é isso. Vou pedir para que vocês se inscrevam, deixem o seu like e acompanhem aí o nosso trabalho, porque como eu sempre digo, quem não se interessa por política acaba comandado por aqueles que se interessam. Até mais!